Volta com este telão dizendo era Augusto, o presidente do Corinthians será empossado nesta... Hoje é terça? Terça, né? Terça-feira, dia 2, embaralha com os feriados. Pra mim sempre é terça. Ainda bem que não tem mais cheque, né? Que a gente botava no cheque sempre o ano anterior, né? É isso, como errávamos, hein? 2024, dia 2 de janeiro, isso aí eu sabia, mas terça-feira será empossado o Augusto Melo no comando do Corinthians. E a gente tem alguns assuntos para falar por aqui. Mauro, tem a história do Gabigol, tem já as saídas do Corinthians, a gente já fala já há algum tempo, né? Elas já foram conhecidas e tem mais gente aí debatendo se fica ou não, a história do Matias Rojas. O Mendel Bidlovski já está ok, só para a gente não perder o embalo do Mendel, porque se o Mendel já estiver ok, a gente já aciona o Mendel Bidlovski. Hein, Vitão? Então vamos lá. Mendel Bidlovski chegando para ele nos alimentar com muita informação e a gente debater aqui no Futebol 90. Mendel, bom ano para você e a vida corintiana, como anda? Boa tarde. Boa tarde, bom ano para você, Felipe, para o Mauro, também Rodrigo, Silas, boa tarde, bom ano para todos. Estou aqui no Parque São Jorge, onde hoje acontece a posse do 32º presidente da história do Corinthians, Augusto Melo, às 3 horas da tarde. Ele vai tomar posse na sala aqui do Corinthians e também vai anunciar a nova diretoria do Corinthians. Logo depois ele vai conceder uma entrevista coletiva e a gente espera que ele anuncie aí esse pacotão, os 5 reforços confirmados pelo Corinthians: o Félix Torres, zagueiro equatoriano, que estava no Santos Laguna, o Rodrigo Garro, meia, que estava no Talleres da Argentina, os laterais Palácios e Hugo e também o volante Ranieri. O Corinthians também que acertou a renovação de contrato de empréstimo do Maicon junto ao Shakhtar Donetsk e a compra do Lucas Veríssimo junto ao Benfica. Claro, o Corinthians vai acertando essas contratações, a gente espera que pelo menos confirme oficialmente esses jogadores e o Corinthians que segue no mercado em busca de reforços. Ontem o Rubens Gomes, que é o Rubão, né? O diretor de futebol do Corinthians, que também toma posse hoje, deu uma entrevista à Rádio Guaíba do Rio Grande do Sul, uma entrevista muito esclarecedora. Ele confirmou a contratação do Rodrigo Garro nessa entrevista e falou sobre Gabigol. Um dos temas aí para vocês comentarem, disse que o Gabigol neste momento é um sonho do Corinthians, mas um sonho que pode se tornar realidade. Ele disse que é uma negociação complicada, a gente entende, envolvendo o interesse do Gabigol, o interesse do Corinthians, o interesse do Flamengo. É um jogador muito identificado ao Flamengo, a saída dele do Flamengo é complicada, então tem muito a resolver nessa negociação com o Gabigol, que, segundo o Rubão, neste momento é um sonho. Ele falou também sobre outra negociação envolvendo o Flamengo. Mateuzinho e também o Thiago Maia vindo para o Corinthians e o Fausto Vera indo para o Flamengo. Ele disse que existem essas conversas, neste momento elas estão paradas. Ele disse que no fim do ano, tanto Corinthians como Flamengo, muita coisa para resolver, mas que pode retomar essas conversas envolvendo esses jogadores. Ele também falou sobre o Benjamin Roleiser, jogador argentino, confirmou que o Corinthians tinha interesse nesse jogador, mas ele ficou sabendo que o Benfica estava interessado. Então, como ele tinha acertado a compra do Lucas Veríssimo, tinha o contato do diretor do Benfica, ele ligou diretamente para o diretor do Benfica e perguntou: e aí, vocês estão tentando contratar o Roleiser? E eles confirmaram, sim, estão tentando contratar o jogador e também confirmaram que o Botafogo está na jogada. Com isso, o Corinthians saiu da parada, desistiu da contratação desse jogador. Ele também falou sobre a situação do Rojas. Corinthians deve direitos de imagem ao jogador paraguaio, ele pode acionar a FIFA, pedir a quebra do contrato. Diz que conversou o Rubão com o advogado e também com o empresário do Rojas, explicou a situação, pediu calma, disse que agora é um novo momento, uma nova diretoria do Corinthians, que agora o Corinthians vai honrar seus compromissos e quer conversar com o Rojas para acertar essa situação. Falou sobre os goleiros, Ivan, tudo certo entre Corinthians e Internacional para o Ivan ir para o Inter de Porto Alegre. Com isso, o Corinthians consegue uma porcentagem maior do Carlos Miguel, goleiro aqui do Corinthians. Falou que Alan Patrick e Maurício foram ventilados aqui, interesse do Corinthians, disse que tudo mentira, pode ser algo dos empresários desses jogadores para valorizar esses jogadores. Diz que o Corinthians não tem interesse nesses jogadores do Internacional. Falou também que Gil e Renato Augusto, jogadores que não permanecem no Corinthians, eles foram dispensados pela diretoria anterior.
Segundo o Rubão, eles nem chegaram a conversar com esses jogadores. A diretoria anterior que chegou a dispensar esses jogadores. Não foi uma decisão da nova diretoria do Corinthians. Bom, assuntos, claro, que serão questionados aqui na entrevista coletiva depois da posse do Augusto Melo, hoje às 3 horas da tarde, no Salão Nobre aqui do Parque São Jorge. Felipe. Valeu, Mendel. Informações do Corinthians, portanto, hoje a apresentação, né, uma cerimônia ali de posse do Augusto Melo como presidente do Corinthians. A gente vai entrar na história do Gabigol, mas, Mauro, eu queria começar contigo sobre esse fim da informação do Mendel, essa coisa da diretoria nova falando que as dispensas foram da diretoria velha. A gente teve aquele debate da patrocinador, uma empresa de seguros, que a diretoria nova falou, pô, mas a gente não foi informado. Essa transição foi meio estranha, hein, Mauro? E quando você ouve esse noticiário, é claro, você é muito bem informado, você acha que a diretoria velha e a diretoria nova foram realmente dois água e óleo? Eles não se misturaram ou não é bem por aí? Não acho não, Felipe. Principalmente num caso de Renato Augusto. Acho que não foi. Acho que agora é meio cômodo também dizer, olha, não, a gente nem tinha, a gente só assumiu, vamos assumir agora às 3 da tarde. O Renato saiu faz um mês, já está no Fluminense. Acho que não, acho que teve, no caso desse, o aval, sim, dessa nova diretoria e um avalzinho do Mano também, né? Um aval do Mano, porque se estes aí já tinham ganho, já sabiam. Ou então o assunto era Renato Augusto, vai sair, não vai sair, vão ficar com ele, com o Gil, com não sei quem. Se eles quisessem, dentro do planejamento deles, evidentemente teriam dito ao Duílio e a outra diretoria, não, segura o Renato aí, que a gente quer, o Mano quer, etc. Ah, é caro, não é caro, joga pouco, joga muito. Não, isso quem administra é o Mano a partir do ano que vem, que você começou agora, e teria ficado. Eu acho que houve um consentimento dele, sim, e do próprio Mano em fazer essa reformulação, por acreditar que o Renato talvez já não conseguisse, pelo salário que ganha, tal, entregar o que eles esperavam. Não acredito que... Acho que agora é meio cômodo falar isso. Foi a outra diretoria que tirou e tal. Porque o Augusto, quando candidato, já era questionado sobre Renato Augusto. Os dois candidatos. E aí, o Renato fica? Não, o Renato é muito importante, vamos avaliar. Não sei o quê. Então, é óbvio que ele avaliou e com o Mano. E quando ele ganha a presidência, conversa com o Mano direto, né? Conversa direto. Acho que no começo houve até um erro aí dessa nova diretoria em vazar muitos nomes, sabe? Não me agrada a história do Gabigol, a gente fala sobre isso. Não me agrada pelo seguinte, porque depois não dando certo, qualquer outro que vier vai ficar inibido. Pô, mas era o Gabigol, agora chegou o fulano, sabe? Enfim, eu acho que tudo isso podia ser feito mais tranquilamente, com outros vários nomes foram feitos, outras contratações aí que já estão e não foram citadas, né? Félix Torres, Diego Palácio, não sei o quê. De repente, já quando saiu o nome é porque estava ali fechado. Soteldo está lá no Grêmio, Gabigol não saiu do Flamengo ainda, então, assim, esses nomes eu achei que foram desnecessários, sabe, esse tipo de divulgação. Esse esclarecimento do Rubão aí, que esclarecimento é esse? O Gabigol é um sonho. Isso aí eles estão falando há 3 meses. Mas é muito difícil. O Flamengo está com um contrato lá pronto, não sei se o presidente vai assinar, vai até 28 para o Gabigol. Então, ele não resolveu a parada dele. Então, acho que não houve nenhum esclarecimento assim, muito grande por parte do Rubão, a não ser dizer, a partir de hoje à tarde, depois das 4 horas da tarde, eu posso ligar para o Marcos Braz, que agora eu sou o diretor empossado, e perguntar quanto custa, como é que é, ele quer vir, não quer. Enfim, mas acho que assim... Vários nomes estão chegando, o torcedor... Acho que o Corinthians queria isso, o próprio Mano, que vai ficar a comissão, queria dar uma oxigenada no time, mudar umas caras lá e é um novo Corinthians que, se vai dar certo ou não, o Silas sabe como é que é. Tem que ter química, né, Silas? Você contrata os caras, pô, esse cara é bom, aquele cara é bom, não sei o quê, mas aí tem que montar um time. A gente tem até a tela dos reforços, até para o Silas comentar em cima, mas vai lá, Silas. E não existe jogador que joga para a torcida? Tem diretor que joga para a torcida também. Então, só que, como diz aquele antigo ditado, né, que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, se criou um mal-estar muito grande no Corinthians, principalmente o Thiago Nunes, treinador do Corinthians, sabe bem isso. A saída do Ralf e do Jadson ficaram na conta dele.
E não é assim. Quando você dispensa um jogador, ou 2 jogadores, ou um grupo de jogadores, passa diretamente pela diretoria, passa pelo treinador. E o Mano Menezes, a reformulação que ele faz no Inter e que o treinador, o Cudê acabou se beneficiando dela, agora também ele tem experiência para fazer a mesma coisa no Corinthians. Então eu também acho que a situação do Renato Augusto, você não pode jogar na conta de outro. Olha, a gente agora assumiu, não vai ficar e vamos seguir. O Mano também tem pensamentos diferentes para esse novo tempo e vamos embora, porque o Vitor Pereira, esses caras que contaram umas histórias que depois não eram verdades, acabou ficando muito mal para eles, né? Porque você não tem que ficar escondendo nada e nem jogando para a torcida também. O que a gente tem de dinheiro é isso, as possibilidades são essas, Lucas Veríssimo, esse, aquele, pronto e acabou. Não precisa ficar disfarçando porque você assumiu e vou oferecer uma coisa que eu não posso te dar, né? O Bueno, a gente viu ali a tela, depois até eu vou colocar de novo para só verbalizar os jogadores que o Corinthians se reforçou, mas para a gente desembocar na história do Gabigol e isso que foi dito pelo Mauro e pelo Silas sobre a postura da nova diretoria. Eu não gosto de diretoria que mente, sabe, desconversa. Então, por exemplo, quando o Mendel diz que o Rubão fala, Maurício e Alan Patrick não interessam, quando ela é sincera para tirar rumor que não é verdadeiro, eu acho legal. Isso eu acho bacana, se for o caso, legal. Eu acho que aquela que só esconde também às vezes não funciona, mas esse caso do Gabigol que me chama a atenção é o que o Mauro sinalizou, assim, são frases feitas, né, do sonho, até aí todo mundo sonha, e de coisas que a gente que acompanha o noticiário, não é que a gente acompanha o noticiário como leitor, a gente que faz o noticiário, a gente sabe quando, tem coisas que a gente fala, será? E tem coisas que a gente sabe. Quando ele veio, não sei se você estava na bancada da tarde naquele dia, porque foi no UFC da tarde, o programa do Mauro, o Augusto Melo, e ele falou, tem reunião amanhã, diretoria, todo mundo que estava por trás, foi um corre-corre até do staff dele, tipo, ele não vai estar em São Paulo. A diretoria do Flamengo, eu vou para São Paulo para negociar o Gabigol? Então, esse tipo de coisa que para mim é muito estranho. Seria legal, Gabigol... Desnecessário, né? É um desgaste desnecessário. Porque o cara começa a cair dali num palco de espetáculo, digamos assim. Como é que você está vendo tudo isso que envolve Gabigol, Corinthians e Flamengo, o Bueno? Bom, primeiro é o seguinte, eu tenho uma opinião sobre essa nova diretoria do Corinthians, é o seguinte, ela está causando uma ruptura histórica. No sentido bom ou ruim? Pode escolher as duas coisas. Como é que funciona? Quem sabe como é que funcionam os clubes brasileiros são quadros associativos. Mais ou menos como teu condomínio lá em casa, lá você troca o síndico, aí tem normalmente aqueles caras que apoiam o síndico, votam nele na eleição para qualquer coisa, aprova tudo que ele quer, e até depois de muito tempo, às vezes, vai lá e troca uma gestão por inteiro. É o caso do Corinthians. O Duílio saiu, só que o Duílio era do grupo do Andrés há 500 anos. 17 anos o grupo estava no poder. Então, essa quebra que você exatamente, tá falando por isso é uma ruptura histórica no Corinthians. 17 anos depois... Você tem um outro cara que é de uma outra corrente política dentro do clube. E política do clube, às vezes, é as coisas mais chatas, nojentas, nocivas que tem. Então, por exemplo, terminou lá a gestão passada, o Duílio falando da arena, do acordo para, né, agora vai quitar, não sei o que e tal. Isso morreu, acabou. Entrou, talvez se fosse o sucessor lá, o André Negão tivesse sido eleito, talvez esse papo iam cobrar, poxa, agora tal. Não, o projeto tá aqui, não sei o quê. Acabou, não se fala disso. Né? E o Augusto Melo, que conseguiu essa vitória e essa ruptura, eu acho que ele está se mostrando ainda um pouco despreparado nas declarações precipitadas, e aí esbarra no negócio de ser mentira, eu vou aumentar a arena. Ele nem sentou na cadeira, não sabe como é que está a situação financeira, né? Eu não vou vender nunca o Moscardo, não vou vender nenhum garoto. Logo depois chega a notícia que é vendido. Aí depois ele vai lá e fala, tivemos que vender, depois já não vende mais por causa da lesão do jogador, a operação que vai passar. Então parece que assim, ele tá tudo caindo no colo dele, assim, ele tá aprendendo a ser presidente do Corinthians. O que, não convenhamos, não é uma missão das mais fáceis, né? 30 milhões de torcedores, né? É um país que você tem que administrar e tem um monte de boleto ali na gaveta saindo. Ele tem que rapidamente resolver uma série de questões internacionais. Do contrário, se ele não pagar lá clube, gente de fora,
vai para a FIFA, vai para o Transferban, e aí todo o trabalho financeiro, planejamento que ele tinha vai por água abaixo, ele fica com conta travada. Então, assim, e ficar alimentando aí nessa coisa do Gabigol só faz bem para uma pessoa, para o Gabigol. Porque o Gabigol, né, se sente valorizado, fica grandão ali, né, olha, o Corinthians me quer, Flamengo e tal. E vai lá e fica negociando um contrato melhor, vantagens com o Flamengo e tal. E eu nem sei se o Gabigol um dia vai jogar no Corinthians, entendeu? Nem agora, nem o ano que vem, não sei. Mas fica alimentando isso pra quê? É que nem eu falar aqui, meu sonho, por exemplo, era uma Lamborghini, né? Você sabe, a Lamborghini laranja. Pô, claro. Né? Eu tenho esse sonho, né? Já, todo ano eu alimento esse sonho, né? Agora, sinceramente, você acha que algum dia eu vou ter a Lamborghini laranja? O Gabigol é a Lamborghini laranja do Corinthians? É, a Lamborghini, no momento, é rubro-negra, né? Sim. Que é bonita também, não é laranja, mas é bonita também. É, ou poderia, né, falar que eu tenho um sonho, sempre tive com a Catherine Zeta-Jones, né? Embora ela seja muito bem casada com o Michael Douglas, né? Mas é o tipo de coisa que é só sonho, né? Eu sei que nunca vai acontecer na minha vida, a Catherine Zeta-Jones. Então ele fica falando isso em público. Se ele tem de fato interesse... O Andrés, quando acertou com o Ronaldo, que o Ronaldo estava treinando no Flamengo, e ninguém imagina, ninguém passava na cabeça do Ronaldo jogar no Corinthians. Sim. Ele não ficou falando, o Ronaldo Fenômeno é um sonho. Que imagina ele jogando na cabeça do Corinthians. Não, vai lá, né, costura, negocia, fala com ele, fala com o cara, entendeu? Acerta ali e tal. E aí depois, quando sai, você vai ficar muito bem na fita. O Andrés é criticado por muitas coisas com razão e elogiado por outras, por ser, às vezes, um bom negociador ali, conseguir contratos ou coisas positivas. Nos bastidores, mexer nos pauzinhos. O Augusto Melo tá tateando ainda nisso, entendeu? Então ele tá... Houve uma ansiedade, né? A gente percebe uma ansiedade de dar logo respostas. Sim. O time tal já está comprando não sei quem, o time tal. E o Corinthians? Você vai assumir dia 2, mas dia 2 já tem que ter um time. Então houve essa ansiedade. Eu acho até assim, que deve anunciar hoje, com certeza, 5 nomes. Você chegou a mostrar no quadro ali, a gente não falou deles, né? Sinal, viu, Diego Palácio, né? O Ranieri e tal, a gente teve a tela ali. Já são 5 engatilhados. Agora, alguns já desconversados, né? Acabamos de ver aí no link que o Rubão já desconversou alguns nomes, mas tem mais, porque ele bancou de novo no dia que veio aqui na ESPN, que são 11 contratações. Então, esse tipo de coisa que eu acho que também não precisa, entendeu? Não, nós vamos botar, sei lá, 4, 5 titulares, mais 5, vamos rechear o elenco. Não. Não é que vão ser 13 ou vão ser 12. Não, serão 11. E tem várias repetidas. Mas quantos saíram já, né? Porque até agora ele tá meio que repondo o que saiu, né? Porque saiu o Gil, saiu Juliano, Renato Augusto, Fábio Santos. É uma meia dúzia. Até agora, do elenco passado para agora, ele tá meio que repondo. Sim. Né? Tô falando em quantidade, então, né? por isso que ele tá com 5 ou 6 e ele precisa de mais 5 ou 6. Porque nem não é que vão chegar 11 titulares, não é isso, né? Mas pelo menos 4 ou 5. Agora sai o Moscardo, aí chega o Ranieri, na lateral vai continuar o Fagner, na lateral esquerda tem ninguém, por isso ele está contratando 2. Sim. Não tem ninguém, os 2 saíram. E meio campo, foi embora Juliano. Ainda assim, me parece que uma possibilidade, você vê toda hora, do Vera vazar, que é um bom jogador, mas, então, já foi colocado no mercado. Eu colocaria, o Tite gosta, então, será que não dá para colocar nessa história do Gabigol? Aí queriam o Eric do Atlético Paranaense. Isso, volante. Podemos colocar o Vera na parada. Esse Vera deve estar por aqui. Deve falar, eu não vou voltar para quê? Os caras estão doidos para que eu vire moeda de troca mesmo. É isso. Então, assim, pode sair algum negócio ainda com o Vera, porque na entrevista que vai ser dada daqui a pouco, eu acho que é isso. Ele vai bancar de novo 11 nomes e tal, e vai apresentar 5 ou 6 ou 7, falar com esses já estão fechados mesmo. Faltam 3 ou 4. Mas, enfim, em resumo, eu acho que houve essa ansiedade, mas que com esses nomes que eles vão apresentar, eu acho que mostra que trabalharam. Eu acho que são nomes bons, Silas. Eu vendo aí assim... Eu falei com o Mauro ontem. Ontem eu falei com o Mauro Van Basten? Mauro Ponte Esquerda, meu amigo, irmão de Campinas e de muitos anos. E a gente, na verdade, a gente nem se ligou para falar sobre isso. E ele também não me deu nomes nem nada, até porque eu também não perguntei, mas ele disse, o Corinthians está se reforçando bem. E o Mauro, quando fala uma coisa dessa, é porque é um cara de lá de dentro, que conhece bem. Acho que também não falou, até para não se adiantar a ninguém, não passar na frente, de repente, o treinador quer anunciar o próprio diretor, vamos assumir hoje.
Então, mas ele falou que o Corinthians está se reforçando bem. Isso é um bom sinal. Agora, a questão da gestão, eu acho que não está só nessa área de falar, de repente, né, Felipe, o que não se deve falar em momento que não se deve falar. Mas a questão também de você segurar um jogador, como o Palmeiras fez, com o Zé Rafael, com o Danilo, com jogadores que eles trouxeram, que eram de outras posições, e de repente você muda de posição, Veiga, Scarpa por um problema na justiça lá, não foi nenhum problema de adaptação, e você segurar isso aí internamente, mas hoje os empresários também, aquele afã, sabe, de fazer o negócio, de ganhar a grana deles também, e acabam atrapalhando um time que a gente falou, tem uma torcida gigantesca por trás, 30 milhões, dá para ficar tentando enganar. Olha o Edinaldo aí, a gente deve falar disso também, né, Felipe? Ex-presidente da CBF. A história do Ancelotti. O Ancelotti até deu uma aliviada para ele, mas, cara, você anunciar um Ancelotti, vai ser o técnico da seleção brasileira. Daqui a um ano. Olha a vergonha. Importante hoje, eu acho que um assunto importante Fala, Mauro. que ele deve esclarecer é como vai receber o dinheiro do Moscardo, porque quando o Moscardo vai operar, no sábado até eu estava com o Rodrigo no programa, a gente ficou naquela, mas e aí, será que vai melar o negócio? Não vai melar o negócio está firmado, ele vai se apresentar só em julho lá, vai operar, ficar 3 meses. Mas eu acho que o Augusto vai esclarecer o que eu não sei ainda. Como é que ia ser esse pagamento? Ia ser parcelado? A primeira parcela quando? Quando eu recebesse o jogador aqui? Então eu só recebo agora em julho, porque ele conta com esse dinheiro para as compras que está fazendo. Sim. Então, ele fala assim, tá fechado, tá fechado. Tudo bem que ele está comprando parcelado, né? Tudo ele quer a varejo. Mas o Moscardo também seria varejo. Mas de que forma agora? Já paga, já recebe agora em janeiro um dinheiro para pagar os 80 e tantos milhões, para não dar problema da FIFA, que o Rodrigo está se referindo? Sim. Não sei se ele contava com esse dinheiro agora, se vai vir uma parcela agora, ou se o PSG também vai dizer, tá ótimo, tá assinado e tal, mas aquela parcelinha que eu ia pagar na apresentação vai ficar para julho, não sei. Acho que é um esclarecimento importante. Né? PSG, porque tem o fair play financeiro na Europa, né? Uhum. Você pega assim, eles contrataram o Neymar, aí pouco depois contrataram o Mbappé. O Mbappé eles compraram e jogaram o Mbappé na conta do ano seguinte. Para não... como é que você contrata um Neymar e o Mbappé põe tudo no Neymar? Não, peraí, não. É tipo como se fosse uma espécie de empréstimo e tal. Compraram o Beraldo pelo mesmo valor, mais ou menos, né? 20 milhões de euros. Sim, sim. Então, lança o Beraldo agora, lança a próxima temporada, possivelmente, Pois né? então. Vocês falaram do Mano, eu tenho um ponto de interrogação em relação ao Mano. De permanência? Porque assim, quando você tem uma ruptura de gestão, normalmente o técnico que tá lá, que vinha da gestão anterior, não é o cara querido. O Mano não é o cara que o Augusto Melo imaginava. O Augusto Melo sou presidente do Corinthians. O meu técnico vai ser esse. Não era o Mano. Não foi ele que escolheu o Mano. O Mano teve problema na saída do Inter, porque ele cobrava reforços, prometeram reforços para ele, e os reforços só chegaram quando o Cudê chegou. Os principais reforços, Ener Valencia, por exemplo, quando começou a chegar ali o Inter... O Cochete também chegou no final, né? Então, o Inter fez uma grande campanha na Libertadores com a chegada de reforços. Né? Falar, o trabalho do Cudê é espetacular. E o Mano se disse ressentido, que ele queria esses reforços já no começo da temporada, prometendo para ele, não chegaram. Ele usou o Ener Valencia 2, 3 vezes. E agora no Corinthians, ele certamente deve falar assim, fica assim, poxa, será que o presidente novo aí, ele gosta de mim? Porque essa conversa já houve, Rodrigo. Senão estaria contratando toda essa turma. O Mauro, falei com o Mauro também rapidamente, o Mauro vai ficar na comissão a pedido do Mano, ou seja, então acho que esse entendimento já houve. Mas será que o Mano não ficou, hein? será que o Mano não ficou desgostoso com a declaração do Augusto Melo falando assim? Ele não era meu técnico. Não, ele falou assim, o Corinthians vai brigar por todos os títulos no ano que vem. Vem outro diretor, acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Olha a pressão que ele tá jogando, né, em jogadores que ainda nem chegaram, ainda nem vestiram a camisa do Corinthians e, sobretudo, em quem tá lá, a comissão técnica. Aí, mano, você vai ser cobrado para brigar com o Palmeiras e Flamengo por todos os títulos. Provavelmente o Mano acha que eles estão falando demais, mas acho que essa conversa já houve, até porque não gastariam mais de 100 milhões, que já gastaram 115 milhões, sem conversar com o técnico que vai tocar o time. Eu quero esse. Por que o Ranieri? Porque o Ranieri é um Ralf e eu não gosto do Veras. Mas você tem o Vera aí? Não, mas eu quero esse. Eu acho que é decisão de técnico. Então é decisão
de quem vai ficar no comando, imagino eu. Vamos fazer o seguinte, hoje o programa é mais curto, a gente está na expectativa da primeira entrevista como presidente